Boa noite a todos. É maravilhoso demais estar aqui com vocês. Meu nome é Eliege Xavier, eu sou CEO da Freelance Produções e diretora de relacionamentos da Abrap. Esse webinar me honra bastante, porque a gente teve uma experiência incrível no SXSW, há pouco tempo atrás, e esse encontro é uma celebração desse ciclo muito especial. Nós tivemos a honra de primeiro criar esse prêmio, a Abrap, com esse prêmio, com a ajuda da Ambev, ela reconhecendo as responsabilidades no setor de eventos de sustentabilidade, é importantíssimo para que a gente tenha mais e mais empresas se preocupando com isso e mais empresas querendo patrocinar o Preze, que é um prêmio muito maravilhoso. Essa viagem ela foi o reconhecimento desse prêmio. Então, a gente esteve em Austin, na feira de inovação, maior feira do mundo, e foi um prêmio assim incrível. É uma experiência que a gente não pode guardar só para a gente tem que compartilhar esse conhecimento. Esse ciclo começou quando a gente começou a fazer, dentro da Abrap, o ciclo de ESG nos eventos de todo o Brasil. E aí seguiu com a premiação. Os premiados foram legitimados no nosso congresso da Abrap, e esse ano teremos novamente. Então, eu peço a vocês para se cadastrarem, se inscreverem, e vamos fazer desse prêmio o maior do Brasil. Estamos aqui para desenvolver no mercado brasileiro todo esse repertório. E nada mais justo que convidar agora dois de meus grandes amigos para fazerem a apresentação do que para eles foi a SXSW. Bora lá, meninos. Luan, começa você. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Liege. Obrigado aí pela apresentação. Eu sou o Luan Serrano. Hoje eu atuo como diretor comercial e de marketing na LS Pro. Nós somos um grupo focado em soluções estruturais. Hoje o nosso core business é o mercado de eventos, mas nós também temos atuações na logística. Somos um grupo integrado, então planejamos, fabricamos, montamos, gerenciamos eventos, e foi uma honra poder estar participando da feira, da South by Southwest pela LS Pro, nessa premiação da Abrap. É a segunda vez que a LS Pro tem a oportunidade de estar presente nessa feira, de ser contemplada, né? E esse ano a gente foi contemplado para estar lá com um projeto que nos orgulha demais, que é o projeto Ressignificando Talentos. É um projeto focado no âmbito social, através do qual nós fazemos o emprego de mão de obra de presidiários dentro das nossas atividades. Então, a gente consegue pegar um problema que é o alto índice de ocupação dos presídios e o alto índice de reincidência no cometimento de crimes, a dificuldade de reintegração desses indivíduos na sociedade, né? Conseguimos pegar esses problemas e, através do trabalho digno, fazer com que esses indivíduos sejam ressocializados à sociedade, tenham uma nova oportunidade de ter um trabalho, de levar, né, a condição para dentro dos seus lares, das suas famílias. E ao longo de quase 10 anos de projeto, a gente teve muitos cases legais, a gente enxerga como um projeto de muito sucesso. A gente, além de enxergar que, de fato, contribuímos com o poder público na resolução desse problema, a gente teve cases práticos aqui dentro. Então, foram mais de 10 participantes contratados como CLT ao longo do projeto, após terem ganho a sua liberdade, e temos ainda hoje 5 funcionários contratados ainda no nosso quadro de colaboradores que vieram desse programa. Então, é um projeto que nos orgulha muito, e dessa vez estivemos lá na South by por conta dele. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Laura, hoje estou como diretor comercial do Grupo XP, uma empresa situada aqui em Uberaba, Minas Gerais. Hoje somos um grupo focado na questão do entretenimento, trabalhamos nos 360. Nós temos 4 verticais de negócios dentro do nosso grupo. A XP Produções foi criada lá atrás, em 2015, focada na questão de eventos, feiras agropecuárias, eventos esportivos e corporativos. Temos um outro braço que é a XP Formaturas. Trabalhamos em questão do sonho da realização de eventos de formaturas de colegial, ensino superior, formaturas de militares. A
marketing de publicidade da agência Nix, que é responsável pelo marketing 360, execução publicitária e em relação a toda a estratégia, seja para marcas, eventos, ativações em próprios eventos. E temos a nossa última vertical, que é a Stage Dive, que era situada em Uberlândia, que é direcionada na questão da curadoria artística. Então, nós buscamos nossa verticalização, onde, além de contratar os eventos, os artistas dos nossos próprios eventos, a gente realmente faz essa curadoria, seja para formatura, aniversário de 15 anos, casamentos e projetos corporativos. Então, nós estamos no 360, temos diversos projetos no nosso portfólio, como a CIA, que é o projeto principal, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui e que nós fomos para a SXSW. A gente tem esse projeto, que é o Desafio CIA, que ele foi criado dentro do nosso evento, que ele é um evento esportivo universitário. Hoje ele é o maior evento esportivo universitário do Brasil. Nós temos mais de 130 atléticas disputando em 4 dias mais de 30 modalidades. E essas atléticas vêm de 47 cidades. Então, durante o feriado de Corpus Christi, nós montamos uma Olimpíadas nas suas devidas proporções. E nós criamos esse projeto já dentro do evento, que tem 11 anos, a 5ª edição do Desafio CIA, que ano após ano, em cima da curva de aprendizado, a gente vem melhorando e realmente pregando as práticas ESG de uma maneira mais eficaz. E lá atrás, antes da abertura, na verdade, da criação do Prêmio Prezi, nós não sabíamos efetivamente o que era ESG. Mas depois que foi criado, a gente descobriu que já adotava algumas práticas que já eram consideradas ESG, na questão social, ambiental e governança. Então, no nosso projeto, a gente realmente teve diversos tópicos que foram utilizados. Então, a gente faz uma arrecadação de alimento, a gente promove, eu sempre falo que é plantar semente CIA em cada uma dessas 47 cidades. Então, a gente cria uma competição entre essas atléticas, entre esses universitários, para promover a arrecadação de alimento, roupas, livros. Nós batemos recorde no último ano, tivemos mais de 29 toneladas de alimentos doados, 38 mil peças de roupa, 8 mil livros e 5 mil brinquedos. Além disso, a gente promove a doação de sangue, tivemos quase 1.000 doações durante o período. Nós realizamos algumas ações educacionais nas escolas, onde nós utilizamos como alojamento durante o período, e promovemos a cortesia solidária. Então, os nossos convidados, eles fazem uma doação, essas doações são revertidas diretamente em instituições, onde nós tivemos uma doação de mais de 120 cestas durante o período. Fora isso, também temos a questão ambiental. É uma prática do nosso evento desde o ano de 2018, a não utilização de copos plásticos, e a gente estima aí como o nosso evento é 100% open bar ao longo de 4 dias, nós temos 6 eventos, a gente estima uma economia, na verdade, de despejo de resíduos de mais de 1 milhão de copos plásticos. Fora isso, a gente destina os nossos resíduos a uma cooperativa, todo o nosso resíduo plástico ele é doado à Cooperu, que é a cooperativa da cidade, e nós tivemos a doação de 14 toneladas de resíduos descartáveis, na verdade, resíduos plásticos para o evento. Fora isso, a gente tem a prática da questão da governança, com a questão da transparência, padronização, e a gente deixa um legado no nosso projeto anualmente na nossa cidade, porque nós utilizamos 41 praças esportivas durante o período, e então a gente realmente prepara essas praças esportivas públicas para receber o nosso público. Então, nós pintamos as quadras todos os anos, reformamos os banheiros, fazemos todas as manutenções. Fora isso também, a gente promove a questão do incentivo, na verdade, da não utilização de carros, de veículos durante o período, com a linha de transporte público do nosso evento. Então, a gente teve, durante os 4 dias, 44 mil usuários utilizando essa linha, porque a gente estima aí algo em torno de 11 mil pessoas por dia, em 2 períodos, na ida e na volta para os nossos eventos. Esse foi o nosso projeto. Agora o Luan vai falar sobre os insights, os ensinamentos a respeito da SXSW. Bacana. Bem, pessoal, eu resolvi falar aqui um pouco sobre Founder-Led Growth e trazer um pouco disso para o mercado de eventos. A gente sabe que
South by Southwest, como são várias trilhas, né, de conhecimento, e são temas diversos, cada um acaba indo para o lado que se atrai mais. E uma das coisas que eu queria ver muito lá era essa parte mais ligada à cultura organizacional, coisas desse tipo. Então, esses temas me atraíram e eu vi que o tema de Founder-led Growth era muito presente. Ele foi muito presente em diversos painéis, né? Diversas pessoas relevantes estavam falando disso e reforçando a importância dele dentro das startups, mas eu acredito que ele está presente não só nas startups, mas em muitas outras organizações, né? Então, o SXSW, né, ele nos mostrou que cada vez mais as empresas elas estão mais ligadas às pessoas e não só à simples prestação de um serviço, à entrega de um produto. As pessoas querem mais conexão, né, entender qual que é o propósito daquela empresa, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente entende que as marcas elas não vão se sustentar por discursos vazios, elas de fato têm que gerar uma conexão com seus stakeholders. E no mercado de eventos, a gente enxerga que nós somos um mercado construído por isso, né? Por conexões, por relacionamento. A gente é muito movido por essa esfera, né? E aí, aprofundando um pouco no que é o Founder-led Growth, que está tão em alta hoje, né? Nada mais é do que um termo que está sendo muito utilizado atualmente para designar aquelas empresas nas quais o crescimento ele é muito impulsionado pela presença do fundador. Então, o fundador ele é muito ativo e ele é um motor central para permitir o crescimento. Então, a gente vê muito isso no nosso mercado, a gente vê os fundadores participando de negociação, validando o projeto, resolvendo aqueles impasses críticos, resolvendo o problema de operação. Muitas vezes é aquela âncora que sustenta a confiança. Então, muitos já devem ter ouvido, pô, eu contratei o fulano, eu fechei com o ciclano porque é ele, né? Porque a pessoa confia naquela entrega daquela pessoa. Então, o fundador, ele se torna o principal ativo dentro da organização. Então, o Founder-led Growth nada mais é do que isso. E aí, avançando um pouco, a gente precisa entender como é que isso aparece dentro do nosso mercado, né? Já citei um pouco, mas a gente vê que a decisão de compra, de contratação, ela nunca é só técnica, apesar da gente militar no mercado muito técnico, né, quando a gente olha para todas as suas nuances, desde, enfim, a parte da produção, a parte da estrutura, tudo é muito técnico, mas tudo exige muita confiança no fornecedor, segurança na execução que vai ser feita, né, um histórico e reputação daquela marca, daquela empresa, a relação direta com quem está liderando aquilo ali. Então, a gente vê que realmente o relacionamento ele é muito presente. Então, a empresa ela pode ter uma marca forte, mas o nome por trás dela também carrega muito do seu legado. E bem, pode avançar um pouquinho para mim, Laura, por favor. E bem, a gente tem que ter atenção, né, o que a gente viu sendo tratado muito lá, né, quando os especialistas da área falavam, né, que essa estratégia que funciona muito bem, ela pode virar uma dependência muito perigosa. Por quê? Ela ajuda a empresa a crescer rápido durante um certo período, porém ela tem um limite, porque a empresa ela vai crescendo. Mas em paralelo, né, o cliente ele só vai confiar quando o fundador dá o aval, quando o fundador participa. O time comercial ele começa a não ter autonomia para tomar certas decisões. A gente tem decisões muito centralizadas numa pessoa. Né? A operação precisa de validação constante daquele fundador, do cara que está ali tocando bumbo. Então, a empresa cresce, como está aí, né, até o limite da agenda do fundador. E aí isso a gente enxerga. Então, a gente viu o pessoal falando lá das startups, mas olhando para o nosso mercado, a gente vê exemplos claros disso. Né? E aí, o modelo não é só problema, né? Não é só risco, ele também é bom e ele funciona. E por que ele é bom e funciona? Porque ele viabiliza o crescimento da empresa, principalmente no momento em que a empresa não tem, muitas vezes, condição financeira, condição estrutural de se munir de um quadro de colaboradores mais experientes, de ter processos mais bem definidos, e o fundador, por ter ali dentro de si, né, o propósito, o valor que move aquela empresa e ter a capacidade de tomar certas decisões mais arriscadas, ele consegue fazer com que a roda gire de maneira mais rápida em certos momentos. Então, quando vem para alguma questão crítica de negociação, de tomada de decisão para custo, a decisão é mais rápida, ela não precisa passar por camadas de aprovação.
né, você gera, como a gente falou há momentos atrás, né, uma confiança maior em todos os stakeholders que estão envolvidos com aquela organização. Né, ele traz clareza, visão, direcionamento, enfim. Num mercado como o nosso, que ele é muito movido por relacionamento e credibilidade da organização e das pessoas por trás, o Founder-led Growth, ele, quando estruturado bem, ele é um motor muito forte de expansão das empresas. Tá, mas tem um lado ruim, tem um lado bom. Mas como é que a gente equilibra tudo isso, né? E aí, avança um pouquinho para mim. Boa, Laô. Então, como é que a gente equilibra, né, essa cultura com o poder de escala, né? Como é que a organização cresce dependendo do fundador, mas sem ficar travada? Então, a ideia central, e o que a gente viu sendo muito tratado lá, não é nada de outro mundo, são coisas que a gente até já sabe, mas a gente às vezes peca em colocar em prática, que é o fundador, ele não precisa ser excluído da organização, ela não precisa ser totalmente aparelhada com talvez executivos, etc. e tal, mas ela não pode ser totalmente dependente. Então, alguns movimentos que normalmente surgem de forma muito bem estruturada e estratégica dentro das startups e que eu acredito que a gente pode trazer, e a gente já tem pensado nisso, é identificar aqueles pontos onde a presença do fundador ela é mais relevante, ela de fato é estratégica, e focar os esforços da presença dele naquelas áreas, naqueles pontos que de fato ele faz a diferença. E da mesma forma, identificar quais são os temas, quais são as decisões que não necessariamente o fundador precisa estar presente, que pode ser direcionado para uma camada mais baixa dentro da hierarquia organizacional. Além disso, né, criar processos. Parece banal, porque, mas processo todo mundo tem, mas os processos, será que eles estão bem estruturados a ponto de que cada colaborador saiba o que precisa ser feito, como prosseguir em cada etapa? O que a gente vê muito chega num certo momento ali de algum projeto e as pessoas travam, porque apareceu um desafio e não sabem como prosseguir. Então, se a gente tem processos bem estruturados, fica mais fácil para que um colaborador comum, sem ser o fundador, possa tomar decisões e saiba tomar decisões, né? E, para além disso, né, investir muito na criação de um time capacitado, porque, dessa forma, quando você mostra para qualquer cliente, para qualquer stakeholder no geral, que o seu time, para além do fundador, ele está capacitado para atender as expectativas, ele é um time capaz de resolver problema, um time capaz de assumir a responsabilidade, um time que tem processo para seguir, a banda vai tocar, naturalmente o mercado começa a olhar para aquela organização e confiar nela por ela mesma, e não só porque vai ter o aval do fundador falando, olha, não, pode deixar que eu vou resolver. Então, são passos simples, mas que a gente sabe que no dia a dia, enquanto a gente está resolvendo os problemas dos nossos projetos, é difícil parar para estruturar tudo isso. Mas é a saída talvez mais fácil para vencer esse, não problema, mas conseguir equilibrar os dois mundos, que é uma cultura super presente no nosso mercado, um mercado que ama relacionamento, que gosta de se conectar com pessoas, dessa coisa mais próxima, mais pessoal, mas também não fazer com que isso seja uma barreira para a escala da empresa. Então, eu quis trazer um pouco aqui do que é o Founder-led Growth, o que se falou muito nas palestras, claro que elas são voltadas muito para startups, mas eu acho que isso conversa muito com o nosso mercado. Eu, pelo menos, quando olho para vários cases, inclusive para o nosso aqui, eu vejo muito disso na prática, e eu acho que cada vez mais a gente está crescendo, o nosso mercado está se desenvolvendo, acho que a tendência vai ver mais empresas transicionando para uma cultura menos focada no fundador, mais focada na organização, mas se isso não é feito de maneira estruturada, não adianta, né? A empresa não vai conseguir sair da estagnação. Acho que da minha parte era isso, então agora deixar o Lauro à vontade para tocar a parte dele e falar o que ele viu aí de interessante, trazer um pouco de conhecimento aí para nós. Bom, pessoal, eu acho que antes de entrar muito nessa questão do meu ponto, eu queria trazer um pouquinho da minha experiência na SXSW. Assim, foi surpreendente, eu acredito que eu vou ser uma pessoa que vai sair dessa edição literalmente incentivando que mais empresas participem do prêmio e concorram a um prêmio. Porque é uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já vivi na vida.
Eu tive acesso a pessoas, tive acesso a ativações, tive acesso a marcas, e principalmente a uma cultura no local onde é totalmente diferente do que nós aqui, pelo menos, tenho de costume de ter. E eu acho assim, para nós que trabalhamos no mercado de entretenimento, o que a gente faz aqui com o que a gente tem está muito acima do que eles fazem lá. Então, isso só realmente me demonstra que o que difere de nós no nosso mercado aqui é a questão financeira e estrutural mesmo que se tem. Porque todas as ativações de marca, sejam de uma Paramount, seja de uma própria IBM, seja de diferentes marcas que estavam presentes na SXSW, estão atrás do que a gente pratica no Brasil. Então, quando a gente fala hoje nos nossos eventos, principalmente de alguns eventos de nível nacional, aí, que acabam sendo referências para a gente, como Rock in Rio, por exemplo, Lola, entre outros, o que a gente faz aqui realmente está à frente do que a gente encontrou lá, mesmo sendo a maior feira de inovação. E quando a gente fala hoje em relação à SXSW, no que tange a questão de entretenimento, esporte e game, eu resolvi falar um pouco desse tema porque a SX ela fala muito da questão da IA, ela fala muito da questão da inteligência artificial e também da questão da tecnologia. E nessa edição eles trouxeram uma outra visão de que a gente precisa realmente nos reconectar com os seres humanos e principalmente nos reconectar com as pessoas, porque a inteligência artificial ela vai ser utilizada pelas pessoas. E eu mapeei alguns dos principais insights, foram 6 os principais, mas eu resolvi trazer aqui 3 deles, porque eu vejo que não está muito do que a gente tem aqui, mas eu acredito que faça bastante visão do que a gente tem. A questão hoje do fã, ele realmente virou co-criador. Quando eu falo isso, é na questão do game mesmo. Eles trouxeram diferentes debates que os fãs hoje, eles realmente compartilham e criam junto, seja ele com o criador, o streamer, ou até mesmo o próprio esporte. Então, antigamente, o fã ele só assistia, hoje não. Hoje ele realmente compartilha e ele faz parte, ele é muito ativo. Quando ele é muito ativo, ele realmente influencia no que acontece. Então, hoje a gente tem algo que é muito... foi um dos itens que eu fui muito em busca mesmo, em como influenciar esse público, como manter o público hoje presente com a gente, principalmente nos eventos esportivos que a gente faz. A gente está vendo uma mudança comportamental de público, onde realmente está tendo em voga muita questão wellness, e um dos nossos core business hoje, quando eu falo de XP, é um projeto que foi criado lá atrás e que a gente viu aí 3 gerações passar. Tem 11 anos que a gente está vendo essa mudança comportamental e a gente está tendo que buscar e acompanhar essas mudanças. Então, hoje, o meu público, ele realmente cria com a gente durante o conteúdo, então, durante o evento, durante a participação, e é isso que eles batem muito lá. Existe muita questão da plataforma de gamificação, seja ele no online, seja ele em loco. Hoje a gente tem diferentes tipos de ativação, onde seja em feira mesmo de expositor, onde você gera uma gamificação por visita, seja realmente uma gamificação por criação de conteúdo, quando se fala em relação a participante, e as próprias experiências que você precisa fazer para você se conectar com esse fã. Seja ele no online, quando a gente fala de algum tipo de evento, seja ele em relação a qualquer outro tipo de presença mesmo em relação à experiência. Além disso, eu acho importante pontuar também uma ativação que a gente visitou, que é a ativação que a IBM fez juntamente com a Ferrari, salvo engano, foi com a Ferrari, foi a foto que eu apresentei no início, e eles trazem muito como a IA auxilia na infraestrutura do esporte. Eles trouxeram duas interações, assim, onde qualquer participante que estivesse presente poderia participar. Realmente é algo que trouxe uma experiência muito bacana. Era uma das principais ativações que foram feitas. Assim, estava muito bonito, né? Tinha uma experiência onde a gente passava por uma experiência onde pilotos fazem o teste, que é a questão da iluminação, e tinha o Hyperdrive, que era uma corrida multiplayer,
essa corrida multiplayer, você conseguia jogar com algo em torno de 6, 7 pessoas, e tinha o Hyperlap, que era um simulador imersivo com a questão das voltas cronometradas. Todas elas com uma inteligência artificial da própria IBM, analisando o desempenho, que trazia toda uma experiência onde, durante todos os dias, o melhor tempo estava disponível, então você podia estar ali pegando a fila para poder realmente estar batendo esse tempo. E realmente mostrou o tanto que a IA traz uma ferramenta de otimização para a questão da infraestrutura mesmo do esporte. Ela não vai substituir o ser humano, ela acaba tornando mais pessoal e significativo para cada fã. Além disso, eles trazem também sobre a questão do games como plataforma de cultura, e não são nichos, são uma nova linguagem. A SX realmente ela traz que o entretenimento ele não é um nicho, né? Foi tratado como uma plataforma de cultura. Os games hoje são um veículo de storytelling, educação, formação de identidade e construção de comunidade. E eu trago hoje uma referência que eu até vi durante essa semana, uma universidade brasileira hoje focada na questão de medicina de saúde. Ela trouxe um dos principais jogadores do online para poder estar desenvolvendo um curso, uma matéria dentro desse curso. Então, Fallen, que é um dos principais jogadores de Counter-Strike do Brasil, que realmente demonstra isso. Hoje, os jogos eles estão sendo utilizados para o desenvolvimento, seja educacional, e realmente cria uma identidade com esse público. Então, a gamificação, mecanismos de jogos aplicados a contextos reais, efetivamente. E foi um dos itens tratados por ele como questão de realidade. Então, a gente traz isso como sendo os principais insights. Teve um outro principal insight deles, que foi a questão do esporte feminino, que ainda não está sendo olhado para ele efetivamente em relação às marcas, e que tem alguns times que já estão se posicionando e sendo os primeiros a beber água limpa. Eles fazem isso como sendo o time da WNBA de Toronto, do Canadá, que é o único time do Canadá focado na questão do esporte. Então, assim, também situações que tangem a questão de game e outras coisas. Luana, você quer falar sobre a nossa experiência referente à luta greco-romana? Como o Alaor falou, né, o evento em si é sensacional, é diferente de tudo que a gente pode experienciar. Não vou dizer que é melhor do que o que a gente tem no Brasil, mas é diferente. São experiências muito diferentes. E são tantos eventos que é impossível que todos agradem a todo mundo, né? E acho que parte do que torna o evento divertido também, acho que são os momentos em que a gente acaba esperando algo, chega lá, não é bem o que a gente pensou, né? E a gente teve uma experiência em conjunto, né? Eu, a Alaor e o Felipe, que estava atrás. Ele assistiu uma luta com a promessa de ser. Só pressa tudo. E no final Você falou que a gente ia sair, isso era. Grazizinha, tira o seu som, Grazi. Luan, você quer falar? Não, acho que bota o vídeo aí para a gente ver como é que foi um pouco da experiência. Aqui, pessoal, para dar um pouquinho de contexto, para vocês, a SX, ela, diferentemente de diversos congressos, ele é espalhado pela cidade. Então, para nós foi algo muito diferente, porque como são 24 trilhas de conhecimento ao longo de todos esses dias, e são separadas realmente em locais diferentes, com fila, onde você tem que fazer a reserva para que você consiga acessar. Você tem que, literalmente, estudar quais serão os temas e quais serão na verdade, os temas abordados e o que vai ser a trilha de conhecimento que você quer
quer buscar. É impossível, é humanamente impossível você conseguir acessar todos os itens, todas as trilhas de conhecimento, e que é muito espalhado durante toda a cidade. Então, a gente teve que realmente escolher quais seriam os temas que nós vimos, e nos brilhou pelo menos os meus olhos em relação a vou assistir algo sobre uma luta greco-romana, e na verdade era um tema, eles vendiam como uma luta, e quando nós chegamos, realmente não tinha nada do que tinha sido divulgado. Então, a experiência, assim, ela realmente traz para a gente diferentes momentos. Né? E é legal que, assim, para a gente não foi o que a gente esperava, mas tinha uma galera lá super empolgada. E o fato é que, no final mesmo, aquelas experiências que não são aquilo que a gente esperava, viram bons momentos, porque a gente deu risada e contou casos sobre isso um monte depois, né, junto com a turma. Mas o fato é, são experiências muito diversas, então não é só palestras sobre conteúdos corporativos ou tecnologia, não, tem conteúdos diversos e para todos os gostos. É muito legal, muito interessante. E aí, pessoal, acreditamos que sobre os nossos temas e sobre o que a gente trouxe seja isso, estamos agora disponíveis a perguntas ou a debater sobre qualquer outro tema referente a SX. Eu tenho uma pergunta. Foi ótimo a apresentação de vocês. Eu tenho certeza que vai ter perguntas, certeza. Eu tenho. Muito bem, sabia. Então, na verdade, até mais um comentário muito interessante, assim, do que vocês colocaram. A Laura ali falou um pouquinho sobre essa questão da comunidade, de que, na verdade, quando as pessoas, o público, né, dos games, eles acabam também querendo interferir, né, e de alguma maneira isso acaba criando uma comunidade. É um pouquinho do que a gente trouxe ontem também, né, a gente falou muito sobre isso, esse senso de participação, né, esse sentimento que eu acho que cada vez mais isso está sendo desenvolvido para todos os projetos, né? E acho que talvez a gente tenha que trazer ainda mais isso para dentro do entretenimento, né? No nosso caso, assim, quando a gente trabalha com os eventos. Falando um pouquinho também desse mesmo exemplo, a Nubank está assumindo ali, né, o Allianz e como o naming da casa. E aí, para criar esse sentimento de participação do público, eles fizeram uma pesquisa perguntando como é que o público entendia que o nome deveria ser, né, naming how, e daí criaram ali várias categorias, né, e o público votou. E aí, quem votou e teve o voto vencedor, de alguma maneira, ou eles, não sei se eles vão selecionar algumas das pessoas, ou se vão botar todo mundo, mas vão aparecer em algum momento lá. Não sei se não vão fazer aquelas coisas de projeção em LED, enfim, estão dizendo que vai ter o nome das pessoas, vai aparecer em algum momento lá na casa. Então, eu acho legal esse sentimento, né, de criar esse sentimento de comunidade, participação, por mais que as empresas sejam blocos mais fechados, mas tentar dar essa voz para o público. E eu percebo que nosso futuro está muito vinculado a isso, as pessoas se envolverem, se sentirem parte do processo. É literalmente isso mesmo. Eu acredito muito que é a questão do senso de participação mesmo. E a gente vê isso hoje realmente que quanto mais senso de participação a pessoa tem, mais ela se sente pertencente à comunidade e uma coisa vai perspectivando a outra, né? Então, a partir do momento que você tem essa comunidade, assim, realmente as coisas fluem melhor, você consegue fazer uma entrega melhor, você conhece mais seu público e uma coisa realmente vai puxando a outra. Bom, então eu tenho uma outra pergunta. Vocês acham que a nossa profissão tão maravilhosa de produtor de eventos, com toda essa IA que está por aí, vai acabar ou impossível de acontecer? Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Eu acho que, assim, porque, primeiro, é difícil a gente imaginar o nosso mercado como um todo acabando e perdendo espaço para IA, por mais que hoje você tenha muitas experiências digitais, virtuais,
a gente vê que cada vez mais as pessoas querem experiências ao vivo, estar presente, estar ali rodeado por outras pessoas, ter a experiência. E no âmbito do profissional em si, eu também acho que é muito difícil. Eu acho que hoje ser produtor de evento te exige habilidades tão diversas e, além das habilidades, um know-how, uma experiência, um feeling para lidar com as coisas que é muito complexo. Eu acredito que a gente pode ter, sim, um ganho muito grande com a IA, trabalhando junto com a IA, né, para organizar informações, tentar fazer planejamentos mais robustos, mas substituir eu acho difícil, viu, Liege? Claro, é a minha opinião, né? Eu acho difícil. E assim, eu chuto quase que praticamente impossível, né, Luan? Você vão falar que o seu core business hoje ele é focado na questão estrutural também, né? Imagem. Como que você substitui aí em relação ao braçal mesmo, da montagem e desmontagem, no caso, onde a gente realmente necessita, né? Eventos, na sua grande maioria, eles são temporários. Então, monta-se uma estrutura, executa, desmonta. Fora isso que o público em efetivo, ele quer o calor humano, né? O evento sendo feito, sendo organizado, a IA ela realmente vai ser uma mochila. O máximo que eu acredito. Ela vai ser o que vai dar o aparato, vai ser um apoiador, mas a cabeça pensante de questão de desenvolvimento é 100% humana e não enxergo hoje o nosso mercado como sendo enfrentando esse desafio. Eu acho que a nossa principal característica é ser tipo bombeiro, né? Apagar todos os incêndios, resolver todos os problemas. E a gente só vai saber disso quando eles estiverem acontecendo, né? Então, não tem como preparar uma inteligência artificial para tudo que a gente pode ter. Porque para dar certo um evento, precisa de N mais uma variáveis. Para dar errado, basta uma. Então, a gente tem que estar sempre preparado para usar a inteligência artificial para nos auxiliar, mas eu tenho certeza que não vai conseguir nos substituir nunca. Você falou bem, Liege. A gente está aqui hoje há mais de 18 anos de empresa e ainda acontecem projetos que a gente encontra novidades, encontra desafios que nunca tínhamos enfrentado antes. E como você diz, não adianta, a IA precisa de uma base de dados, ela precisa saber como as coisas acontecem para te dar solução. Quando surge um fator novo, acho que depende muito do ser humano, da cabeça pensante, daquela pessoa safra para saber apagar aquele incêndio e tocar o barco. Exatamente. E eu acredito que o principal, assim, não existe, agora falando como produtor de evento e com produtores de evento, eu escutei muito desde quando a gente começou que o que nos dá bagagem é o tempo, né? É o desafio enfrentado ano após ano e que mesmo que você tenha bastante experiência de mercado, você vai enfrentar surpresas. Vai acontecer alguma coisa que você não está preparado, que não está, assim, não foi mapeado, que realmente não tinha como mapear, né? Então, o nosso meio ele é muito versátil e é uma coisa que eu gosto. E assim, eu gosto de falar muito com o meu time. São desafios que efetivamente assim, a gente se surpreende a cada mês. Pelo que a gente enfrenta de novo desafio, fora também com que o time do lado de cá pensa e cria para que a gente consiga enfrentar, né? Então, é muito versátil e eu não enxergo de maneira nenhuma a inteligência artificial nos substituindo empresas. Ela pode auxiliar, mas não enxergo dessa maneira, não. Então, uma outra pergunta que faz com que a gente pense também um pouquinho, para instigar mais também, para vocês, qual é a diferença de fazer os eventos sem o uso das normas de ESG ou com? O que mudou? O que vocês veem? Como é que o público vê isso? Como é que vocês sentem essas mudanças, né, que fizeram vocês pensar tanto que ganharam os prêmios? Eu acho que o Alaor vai conseguir falar um pouco mais focado aí no público, né, que utiliza. Então, eu vou começar porque o meu talvez seja um pouco mais curto. No nosso caso, a gente
falando da ação que foi vencedora, né? Uma ação muito interna que acaba não reverberando tanto para o nosso cliente final, que são as produtoras, as agências, né, que contratam. Mas no dia a dia aqui, eu acho que a gente consegue fazer um link legal com a cultura organizacional como um todo e com os outros funcionários. A gente percebe que ao longo dos anos de projeto, a gente conseguiu quebrar um estigma muito grande nas pessoas. A gente tem aqui na nossa região, onde a gente está instalado, que é Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, um estigma já pesado na cidade, que vem de décadas, por ser uma cidade que abriga muitos presídios. Então, as pessoas que vinham trabalhar aqui já vinham com essa cabeça. E quando você fala que vão ter presidiários trabalhando dentro da empresa, cara, isso aí é um parto para você conseguir contornar. Mas, com o tempo, quando você começa a mostrar na prática que é possível você ressocializar essas pessoas, que existe ali uma chance de você resgatar uma vida, literalmente, e as pessoas começam a ver o fulano que foi contratado e que hoje faz parte do time, e isso ajuda muito. Eu acho que isso está para além da nossa organização. Eu acho que muda muito a cabeça das pessoas nas suas vidas, como mudou a minha. A gente também, pô, você tem aquele preconceito, pô, mas e aí, será que não vai criar algum tipo de risco para mim? Quando você vê o resultado acontecendo, é muito legal. Muito legal. Então, assim, com o meu cliente, eu não tenho como metrificar, mas internamente, com o meu time, eu sei que o resultado é sensacional. Eu acho que vale a pena todo mundo que conseguir alguma ação ESG, sejam aquelas que vão impactar os seus times ou que vão impactar os seus usuários, seus clientes, acho que vale a pena porque o propósito do que a gente faz fica muito mais legal, muito mais gostoso, sabe? E o prêmio ele faz também uma divulgação desse trabalho maravilhoso que não chega para o público. Faz mais e mais empresas pensarem nessas ideias, né? Isso é muito legal. Exato, exatamente. Eu acredito que o prêmio, na verdade, é a concretização do que a gente está fazendo, está dando certo, e realmente é o que faz com que a gente busque diferentes outras metodologias. Como eu falei na apresentação do projeto, eu, Alaor, particularmente, sou sócio-diretor do grupo e eu não entendi o que era ESG até efetivamente a Abrap lançar o prêmio, onde nós fomos finalistas no primeiro, acredito que foi na primeira ou na segunda edição, e agora fomos vencedores. E a gente realmente enxergou que a gente já adotava algumas práticas, e essas práticas elas começaram a ser adotadas muito também por conta de pressão do nosso público. Então, ele é um público hoje, quando eu falo desse tipo de projeto, ele é um público hoje onde ele realmente ele é muito presente nas redes sociais e ele é muito focado, né, na questão, seja social, ambiental, que é um dos principais temas aqui da questão de ESG. E desde quando a gente começou a adotar todas essas medidas, fica algo realmente muito cultural já dentro da nossa empresa. Eu falo isso porque não é por conta do projeto, mas o Desafio CIA, ano após ano, ele foi desenvolvendo e buscando atender novas práticas ESG ou ir para um caminho onde realmente a gente não estava adotando. E isso vira cultural. Então, literalmente a gente como empresa, a gente como ser humano, fazendo o nosso papel. E quando a gente fala isso do viés, do que a gente realmente pretende fazer, o que o público nosso acha, hoje a gente enxerga que, além do público nos pressionar, hoje os parceiros, principalmente os patrocinadores, eles realmente estão exigindo. Então, as empresas têm que adotar essas políticas para que realmente as empresas tenham as marcas delas vinculadas ao nosso projeto. Eu tive uma reunião um tempo atrás agora com a Grazi, inclusive também vencedora do prêmio, que viajou com a gente, e ela trouxe muita experiência dela hoje fazendo e criando práticas em diferentes cidades espalhadas pelo Brasil. E um dos pontos que nós adotamos hoje já dentro do nosso projeto é uma prática que realmente é uma área de acolhimento para evento, seja para violência, seja para realmente ter psicólogo, entre outras coisas. E a gente vê o tanto que o público se sente seguro quando se tem e adota essa prática.
Então, uma coisa vai puxando a outra e os eventos e os projetos só têm a ganhar. E, principalmente, quem sai muito beneficiado disso é o público também. Então, realmente, é um projeto onde a Abrap e a Ambev potencializam isso. E eu acredito que, assim, do lado de cá, Lua, não sei você, mas a gente já está desenvolvendo projetos para poder estar concorrendo no ano que vem. Então, assim, é um incentivo ainda mais pela experiência que nós tivemos nesse ano, para que a gente concorra esse ano e, se Deus quiser, consiga estar presente no ano que vem novamente nesse X 2027. Não, sem dúvida, até porque, é verdade, eu não conheço, assim, alguma premiação que dá um prêmio tão legal e que contempla tanta gente, porque no final a gente estava num grupo de 6 empresas que foram contempladas, né, fora nossos parceiros da Abrap, e assim, é sensacional, porque também se fosse, cara, só você premiado, a experiência talvez não seria igual, mas o que a Abrap e a Ambev faz de premiar 6 empresas, levar um grupo com uma agência nos ajudando, nos apoiando, cara, é sensacional, de verdade, vale super a pena, para além da ação, é claro que é o que nos motiva demais, porque é sensacional, sensacional. E assim, quando a gente voltou, o time questionou o que a gente poderia trazer de insight, assim, ou então o que para nós foi algo que mais marcou. Para mim, assim, uma das coisas que mais me marcou foi o relacionamento criado com a equipe que foi com a gente. Realmente são alguns dias, eu acho que 7 dias de convívio ali, mas que realmente são diferentes empresas, diferentes pensamentos. Teoricamente somos concorrentes, mas pela zona de atuação acaba que não é concorrente, né? É parceria. E nosso mercado ele tem que enxergar, tem que buscar a integração, que é o que a Abrap hoje realmente proporciona, e que o que mais me marcou mesmo é a criação de laços. Se não fosse o prêmio, por exemplo, dificilmente eu criaria uma amizade, por exemplo, com o Luan, com o Felipe, com a Grazi, com a Noemi, entre todas as outras pessoas, a própria Liege que está presente, que realmente é algo que a gente vai levar a partir daqui, que não vai ficar preso só ao que a gente tem hoje referente a ele. Certeza, a gente fica com saudade, né? O webinar está sendo ótima por isso também, porque você cria um laço, né? A conexão, é isso que a gente está falando sempre, que as conexões humanas, elas são impossíveis de superar, né? Você cria um laço de amizade, de carinho, de querer saber, de ver as coisas boas que acontecem, de querer contar para o outro, né? Como foi, como não foi, de se ajudar lá dentro, né? Essa conexão ela é muito importante. E parabéns, André, né, por ter pensado também em premiar 6 pessoas. Isso, como vocês falaram, foi muito interessante, porque quando a gente criou o prêmio, a gente não pensou em fazer tantos premiados, né? Queria fazer, mas não sabia se ia conseguir a bala para isso. Mas graças a Deus que deu certo e que a gente vai continuar com esse prêmio maravilhoso, que os frutos estão sendo melhores do que tudo. Gostei da ideia, Noêmia, tirar uma foto com todo mundo, que pudesse abrir a câmera, se vocês pudessem abrir, quem não está com a câmera aberta, para a gente fazer uma foto, registrando mais uma vez nosso sorriso de conexão. Boa. Já é para sorrir, fazer pose? Eu já estou... Eu já estou sorrindo aqui, não precisa nem pedir. Manda ali no grupo. Boa. Luciano, vai lá. É o Luciano que está aí mesmo, Luan? Oi? É o Luciano que está aí. Tem um Luciano Serrano aqui. Aliás, fazendo pressão. Estou botando pressão. Bota aí, Luciano. Acho que está no trânsito agora. Pode ser. Já deu. Quem fez? Tu fez, Fra? Eu fiz. Vou mandar ali no grupo.
Obrigada a todos, então, foi muito bom. Amanhã tem mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninos, pela apresentação. Adorei. Vocês são muito concisos. Eu preciso aprender com vocês, tá? Minha apresentação passou do tempo. Vocês são muito objetivos. Você tem muito assunto, Noêmia. Vamos seguir. Não, eles são muito organizadinhos. Parabéns, foi ótimo, viu? Vamos seguir trocando. Tchau, menino. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo grande, menino. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.